Usar drogas dentro de casa, por exemplo, é sim um exemplo de uma fronteira muito alargada, muito difusa, que não se sabe qual é o limite dentro dessa família. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Leca Raine, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre padrões disfuncionais das famílias, principalmente das famílias que têm pessoas com esquizofrenia. É isso aí. Já pode dar o joinha antes de assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e compartilhe com seus amigos, me ajude a crescer. Vamos fazer com que esse canal cresça. Mas vamos lá, uma família disfuncional normalmente é uma família que a gente não sabe quais são os limites dessa família. Essa família, ela não trouxe para os seus filhos, primeiro, as funções de cada um. Uma família disfuncional, o pai, ele não assume o papel de pai. A mãe, ela não assume o papel de mãe. Os filhos não são filhos, eles agem como se fossem pais, muitas vezes impondo regras dentro de casa, regras essas que os seus próprios pais seguem como se fossem filhos. Então isso, gente, isso é muito prejudicial. Numa família, todos devem ter o seu papel bem definido. O que significa isso? Que os filhos não podem abrir a boca e os pais é que comandam tudo? Não, não é isso. Absolutamente não é o que eu estou querendo trazer para vocês. Mas é o seguinte: se uma criança nasce no seio de uma família onde desde pequenininha ela é acostumada a conviver com uma bagunça total, onde as regras não são cumpridas, onde o pai fala, ô menino, não faz isso, e o menino vai lá e faz e fica por isso mesmo, ou ô menino, não sai lá fora que o homem do saco te pega. Se o pai disser isso, a mãe disser isso, ele sabe que não tem homem do saco nenhum, e então o que vai acontecer? Esse pai não é confiável. Então é preciso que sim, se o pai disser, olha, não faz isso, porque isso não pode, aí a criança vai lá e faz, é preciso que esse pai pegue a criança, sente, converse com ela, explique por que não pode. Porque a tomada é perigosa, porque queima o dedinho, porque pode doer bastante, pode doer igual uma mordida de uma formiguinha. Vamos supor que a criança já foi mordida por uma formiga. Então, tudo isso tem que ser feito. Leva tempo? Leva. Dá trabalho? Dá. Mas você não imagina o quanto que isso é benéfico lá na frente. Essa criança vai acreditar nesse pai. Essa criança ela vai começar a, digamos assim, a atender às orientações desse pai sem que ela precise ser coagida a isso. Ou pior ainda, que ela precise apanhar para isso. Apanhar, bater numa criança hoje em dia é crime, não se faz e já ficou mais do que provado que isso causa um mal psicológico muito grande para uma criança. E nós queremos as nossas famílias funcionais, não é mesmo? Então, vamos ficar atentos a isso. Olha só, além disso, além de ter esses papéis mal definidos, a família disfuncional, normalmente, ela tem regras muito rígidas, ou ela não tem regra nenhuma. É o que a psicologia familiar chama de fronteiras. As fronteiras, elas não são bem demarcadas, ou elas são muito alargadas, que cada um pode fazer o que quiser. Usar drogas dentro de casa, por exemplo, é sim um exemplo de uma fronteira muito alargada, muito difusa, que não se sabe qual é o limite dentro dessa família. Ou então muito rígida. Ah, você não pode assistir televisão até tarde, ou eu vou cortar a internet depois das 10 da noite, ao invés de conversar com esse adolescente, explicar que não é bom ele ficar acordado a madrugada inteira e por quê, né? Aí eu vou e corto a internet. Então, isso aí é um equilíbrio, é preciso que haja um equilíbrio entre essas fronteiras. As fronteiras, as regras, né? As obrigações, as responsabilidades, elas precisam existir. Mas existem momentos em que essas obrigações, essas responsabilidades, elas podem ser quebradas. Elas podem ser deixadas para depois, elas podem ser
mudadas, questionadas, porque uma família funcional é uma família democrática. E o que tem a ver essa família disfuncional com a esquizofrenia? É porque, normalmente, quando se tem um diagnóstico de esquizofrenia dentro da família, essa família, ela perde a sua capacidade funcional, ela perde a sua capacidade de funcionar e todos os membros começam a se sentir confusos e sem saber como agir. Porque a esquizofrenia é uma doença grave, todo mundo sabe, é um adoecimento mental grave que precisa de tratamento. Caso contrário, a pessoa pode ter surtos psicóticos e esses surtos colocam essa pessoa em risco. Esse surto psicótico, ele questiona toda essa dinâmica familiar, porque ele faz com que essa pessoa adoecida, ela comece a quebrar os vínculos, os padrões até então existentes, as regras que eu falei, as fronteiras que eu falei, tudo isso começa a ser quebrado. Essa pessoa não dorme, não come, essa pessoa muitas vezes ela agride as pessoas da família, ela agride os outros parentes, dizendo que está sendo perseguida, dizendo que essa família a está perseguindo. Tudo isso causa uma complicação tremenda dentro dessa família que até então vinha funcionando bem, se relacionando bem, se comunicando bem. O que é preciso fazer então? Buscar ajuda profissional. Quando se descobre uma esquizofrenia dentro da família, é muito necessário um acompanhamento psicológico dessa família. É muito necessário que não só a pessoa adoecida seja tratada, a pessoa com o transtorno seja tratada por um psiquiatra e por um psicólogo, como também o restante da família. Procure, faça o que for possível para levar a sua família ao atendimento psicológico, para que possam trocar ideias, para que possam falar de suas angústias, para que possam falar do futuro, do medo do que está por vir, porque um diagnóstico de esquizofrenia, ele normalmente acontece abruptamente, de uma hora para outra, e a pessoa fica sem chão, os pais ficam sem chão, os irmãos ficam sem chão, e a própria pessoa também, ela fica sem saber como agir dentro dessa família. E uma condição essencial para que isso dê certo, para que esse tratamento dê certo, e essa família volte ao seu eixo anterior, uma condição essencial é que essa família, primeiro, acolha esse paciente, acolha esse ente querido da melhor forma possível, e para isso essa família precisa ser orientada. E segundo, que essa família também perceba que isso é uma fase, que isso vai melhorar, que apesar da esquizofrenia não ter cura, o prognóstico ou desenrolar desse adoecimento, ele pode ser muito melhor do que se espera, justamente quando essa família, ela está unida, ela está fechada em prol dessa questão. Nós vamos apoiar o nosso ente querido. Quando essa família decide isso e todos se envolvem de uma forma ou de outra nesse tratamento, criando uma rede de proteção, essa família se fortalece, as coisas começam a voltar aos eixos e esse tratamento segue com muito mais tranquilidade. Então é isso, uma família que vinha bem, que vinha tendo uma funcionalidade, ela pode se tornar disfuncional justamente a partir desse diagnóstico de um adoecimento mental. E não precisa ser só a esquizofrenia, pode ser bipolaridade, pode ser uma depressão profunda, pode ser uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada por parte de um de seus membros. E aí, quando todos se fecham ao redor dessa questão, sabe, tentando ajudar, tentando entender,
procurando se esclarecer, as coisas caminham de uma forma muito melhor. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês, que tudo dê certo. Eu também quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo, tudo de bom para você, que você tenha paz, saúde, felicidade, que corra tudo bem no seu próximo ano. Uma ótima semana e que Deus esteja sempre protegendo o nosso lar no ano que se inicia. É isso aí, um beijo. Tchau, fique com Deus, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Be forgot and all lang syne, for all lang syne.